Quando nós analisamos a forma como o dinheiro entra, né, o dinheiro sai de uma empresa, nós temos duas formas de analisar, seja por competência ou seja por caixa. Mas vamos de fato entender o que é essa grande diferença, né? O que é o regime de competência? O regime de competência é um método para realizar o registro de lançamentos contábeis na data em que o evento acontece, ou seja, na data do documento da receita ou despesa realizada. Então, imagina só, você foi lá e comprou, foi no mercado, fez uma compra de R$ 100. Naquela data, você precisa registrar que você fez uma compra, ou seja, você teve uma despesa realizada naquela data em específico. Não importa quando vai ser pago ou recebido, mas sim quando foi realizada a transição. Então, o regime de competência ele também traz a questão de quando eu faço compras a pagamento futuro. Como, por exemplo, né, você foi lá e comprou um carro. Então, você não comprou um carro à vista, você comprou um carro à prestação futura. Só que você registra o lançamento dessa despesa desse carro comprado no dia que tu realizou a compra, no dia que tu realmente efetivou a compra do veículo, é o dia que você vai registrar o lançamento dele. Mas eu tenho 48 prestações para pagar. Não importa. O regime de competência ele traz essa diferenciação que eu tenho que registrar no momento. E aí a gente vai dividir o regime de competência de algumas formas. Então, primeiro a gente tem o registro de receitas. Acontece no período em que as transações com terceiros foram realizadas. O reconhecimento ocorre no dia que o contrato foi firmado. Então, eu vendi, minha empresa vendeu alguma coisa, não importa se vão me pagar daqui 2 anos, daqui 3 anos, eu registro a venda no dia, na hora que o contrato foi assinado, no momento que foi feito o compromisso, né, de eu entregar alguma coisa do meu serviço, do meu produto, e o compromisso da pessoa me pagar. Então, eu tenho o registro de receita. E eu tenho o registro de despesa, que é quando as despesas são registradas quando os valores que constam como ativos deixam de existir. Também aparecem no período de competência delas. Então, o momento que o ativo saiu, eu registro. Né? O ativo saiu, eu estou registrando, não importa se é presente ou eu vou fazer o pagamento futuro. Qual que é a importância do regime de competência? Como os relatórios financeiros são baseados nesses métodos, né? A maioria dos relatórios financeiros são baseados nesses métodos, é possível identificar transações passadas e futuras. Ou seja, acaba sendo um recurso importante para o planejamento financeiro, pois possibilita uma maior previsibilidade dos custos e das despesas em determinado período. O regime de competência na contabilidade também facilita a elaboração do demonstrativo de resultados do exercício, o chamado DRE, que nós vamos conhecer mais à frente ainda desse curso, que é um dos mais importantes relatórios de gestão, pois possibilita avaliar os lucros ou os prejuízos que uma empresa pode estar tendo. Além disso, a legislação brasileira considera esse regime o oficial para a declaração do imposto de renda das empresas. Então, as empresas que declaram imposto de renda, elas precisam declarar sobre o regime de competência, né, que é um regime aceito aí pela legislação brasileira tributária, a legislação que rege os tributos, como que deve ser recolhidos os impostos e tudo mais. Então, o regime de competência ele deve ser entendido, porque eu preciso da minha tomada de decisão vai ser em cima disso, porque eu consigo ter uma previsibilidade muito melhor de custos, despesas, receita de um período, e também eu consigo, ainda na contabilidade, utilizar esses dados para formar ali realmente o demonstrativo de resultado de exercício, né? O documento ali obrigatório que as empresas realizam ano após ano. Eu tenho que declarar ali, né, quais foram aí os resultados que eu tive durante o exercício, né, que se passou, o último exercício de trabalho. E aí a gente vai para o regime de caixa. O regime de caixa ele é o oposto ao regime de competência. Nesse caso, as despesas e receitas são registradas no momento do pagamento ou do recebimento, semelhante a uma conta bancária. Então, o registro de receitas acontece no período em que as transações com terceiros foram pagas. O reconhecimento ocorre no dia em que o pagamento for confirmado. Então, mesmo que eu tenha um contrato ali, que faz 1 mês, 2 meses, 6 meses que a pessoa está me pagando, ela sempre vai entrar no meu caixa no dia que a pessoa paga. Vou pagar uma conta no banco, alguma conta bancária, não tem problema, vai ser realmente no dia que a pessoa paga, cai o dinheiro da minha conta, vai entrar o dinheiro no meu caixa, no dia que a pessoa paga. No regime de competência, eu entro o valor montante do contrato. No regime de caixa, eu entro as parcelas que a pessoa está me pagando. O registro de despesas Olá, peço acontece... desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF.
perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O registro de despesas acontece quando os valores que constam como ativos deixam de se aparecer como valores e são efetivamente como pagamentos. A legislação de micros e pequenas empresas e todas que atuam em regime de lucro presumido podem fazer a contabilidade e o pagamento de tributos usando esse regime. A condição é manter o controle de recebimento do período e possuir arquivos com a memória dessas operações. Então aqui vale um adendo. No regime de competência, eu tenho ali algumas empresas, geralmente grandes empresas, têm que trabalhar com regime de competência para eu conseguir fazer um imposto de renda, para poder fazer as tributações corretas dentro da legislação brasileira tributária. Quando a gente vem para o regime de caixa, as pequenas empresas, por elas serem mais simples, eu consigo utilizar, e o governo libera que seja utilizado o regime de caixa, porque eu tenho uma simplificação muito maior na tributação de micro e pequenas empresas. Então eu consigo ter essa liberdade muito maior. Mas, de fato, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu preciso guardar e armazenar todos os arquivos que comprovem realmente tanto as entradas quanto as despesas. Quanto o registro de entradas quanto o registro de despesas, eles devem ser arquivados, caso seja necessário que eu possa vir a ter que discutir algum valor ficou errado, deu algum erro perante o sistema tributário nacional. Eu tenho os arquivos guardados para que eu possa realmente mostrar o que está certo e o que está errado, fazer uma conferência, uma possível auditoria, caso aconteça. Qual que é a importância do regime de caixa? Para as empresas que trabalham com vendas a prazo e prestações de serviço, acaba sendo uma vantagem, uma vez que o pagamento dos impostos incidentes são realizados somente depois do recebimento do dinheiro por parte do cliente. Então, eu vou pagar um imposto sobre aquilo que eu estou fazendo, o meu serviço, a minha venda, após eu receber realmente todo o valor, não vou pagar antes. Porque no regime de competência, mesmo que eu não tenha recebido o valor total, eu vou ter que declarar um imposto, porque ele já está entrando na minha declaração, já está entrando no meu resultado do exercício. Mas eu vendi para pagar, a pessoa só vai pagar daqui 5 anos. Mas tu já vai colher o imposto agora, daqui 5 anos tu não vai recolher de novo, mas tu já recolhe agora. Então, se tu não tem um fluxo de caixa muito grande, acaba que isso é prejudicial, acaba que eu não consigo ter uma saúde financeira muito boa. Então, dentro do contexto para pequenas empresas, o regime de caixa ele funciona muito melhor nesse quesito de economizar e pagar impostos e eu ter o dinheiro para pagar esses impostos. Qual que é a diferença principal entre o regime de caixa e o regime de competência? A principal diferença entre o regime de competência e o regime de caixa é o método para registrar quando aconteceu a compra ou quando aconteceu a venda. Como o regime de competência antecipa os seus lançamentos, ele acaba sendo utilizado para a organização da contabilidade, sem contar que essa é a maneira obrigatória de fazer registros contábeis. Já o regime de caixa considera as negociações no ato em que existe a transação financeira. Logo, é o mais próximo da realidade do cotidiano das pessoas. Por isso, é o mais utilizado pelo financeiro da empresa, diretamente ligado ao fluxo de caixa. Então, o regime de competência ele sempre vai ser utilizado pela contabilidade, porque é o regime aceito, é a maneira obrigatória de se fazer os cálculos, de fazer os lançamentos contábeis das organizações. Agora, o regime de caixa ele é mais simples, ele traz realmente a vida após vida. Todo dia tu tem saídas e entradas de dinheiro e você deve registrar isso no momento que você tem. Então, é algo que traz dentro das organizações essa visão e é algo que é sempre utilizado, que é muito fácil de ser utilizado, que beneficia muito as organizações. Tá? Então, e também do ponto de vista da contabilidade, talvez seja melhor usar o regime de competência, mas é importante lembrar que os pagamentos futuros são sempre uma realidade. Talvez seja necessário ter sempre um aporte financeiro para antecipar os impostos no caso de competência. E já o regime de caixa, você só vai efetivar o pagamento de tributos quando o dinheiro realmente estiver no caixa. Como eu disse, no regime de competência eu pago o imposto no momento que eu registro, no momento do ato do registro. Então, se eu vendi, por exemplo, 1 milhão, mas a pessoa está me pagar daqui 5 anos, eu vou ter que pagar o imposto desse 1 milhão hoje. Agora, no regime de caixa, não. Eu vendi 1 milhão, eu vou pagar
conforme eu receber 1 milhão daqui a 5 anos. É claro que, dependendo do porte da minha empresa, eu tenho as obrigações legais, as obrigações tributárias, que vão influenciar como que eu pago o imposto de fato. E aí, a dica é, você tem que ter um bom contador, você tem que ter uma boa gestão financeira. Mas o importante é você conhecer isso, conhecer o regime de caixa, conhecer o regime de competência e saber muito bem dessa diferenciação. Regime de competência eu registro no ato da execução, regime de caixa eu registro no ato do recebimento, seja ou do pagamento de compra, né, ou venda de produtos, beleza? Espero ter entendido a diferença entre regime de caixa e de competência, espero que tenham gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!